Na unidade anterior, aqui do nosso curso, nós tratamos de duas classes básicas de modelo, dois paradigmas, digamos assim, de modelo de crescimento econômico. O modelo neoclássico, caracterizado por rendimentos decrescentes, onde a acumulação de capital, por si só, não consegue levar ao crescimento sustentado de longo prazo, exatamente porque os rendimentos decrescentes freiam esse processo. À medida que você vai acumulando capital, o ganho marginal vai diminuindo, e aí, num certo momento, não vai compensar nem a depreciação. No modelo ótimo, você não vale mais a pena você destinar recurso ao capital. Depois nós tratamos de outra classe de modelo, a K, em que isso não acontece. Nós eliminamos o rendimento decrescente, teve que trabalhar um pouco essa questão, e aí o modelo ele consegue gerar uma trajetória de crescimento de longo prazo, então somente com base em acumulação. Repara que, por conveniência, nós fizemos o A fixo naquela ocasião, porque nosso foco era o K. Mas, obviamente, o modelo AK, o A pode estar também crescendo, e aí o modelo cresce tanto pela acumulação quanto pelo A, pelo progresso tecnológico. Nessa unidade, agora nós vamos botar o foco no A. Nós agora queremos discutir melhor o A, não é? O progresso tecnológico. Por quê? Porque ele não cai do céu. Ele não vem exogenamente uma taxa que ele vai crescendo. O progresso tecnológico, ele deriva de ações, decisões que são tomadas e que levam a inovações. Ele tem custo, você tem que gastar com pesquisa para poder ter inovação, e aí vem o progresso tecnológico. Então, essa unidade nós vamos discutir progresso tecnológico, nós vamos discutir algumas classes de modelo com essa característica, né? E vamos fazer aplicações. Vamos fazer aplicações para o mercado financeiro, vamos retomar aquela discussão do meio ambiente, vamos discutir depois a questão de barreiras à entrada e coisas do tipo. Então, essa unidade, ela segue a unidade anterior, né? É a primeira parte do curso, a parte mais teórica, e agora com foco na questão da inovação. Então, esse é o objetivo aqui dessa unidade. Vamos seguir, então, aqui para nosso primeiro slide. Opa, vamos lá. Então, como eu falava, o modelo neoclássico de crescimento, o crescimento de longo prazo é determinado pelo aumento da produtividade. Porém, o modelo não explica de onde vem o aumento da produtividade, né? Ele vem G, né? G, X, sei lá, uma letra qualquer que a gente chama de taxa de crescimento da produtividade. O modelo AK mostra outros caminhos, mas também não explica, né? Da produtividade que fala que é a produtividade total dos fatores, aquele A, né? O progresso tecnológico. Essa não é uma tarefa fácil explicar essa questão. Tem muita coisa em jogo, capital humano, instituições, progresso tecnológico. Aqui nossa preocupação é com progresso tecnológico, no sentido de que, nos modelos que nós vamos estudar nessa unidade, o progresso tecnológico ocorre a partir de ações deliberadas de pessoas que alocam recursos para tentar obter inovações. Então, você está abrindo mão de alguma coisa, pode ser de tempo, pode ser de recursos propriamente dito, quer dizer, o recurso, aquele bem, né, bem macro, né, que serve para tudo, ou pode ser do seu tempo também, não tem problema. Mas você está abrindo mão de alguma coisa para obter o progresso técnico. O tempo é recurso, né? Porque se você não estivesse fazendo isso, você estaria produzindo o bem final e obtendo recurso. Na verdade, nós vamos ter modelo de 3 setores. A coisa vai ficando complicada. A estrutura básica dos modelos estudados nesse capítulo segue as linhas gerais em Homer 90 e a Guion e Rhodes 92. Então, são duas classes, elas conversam, mas que tentam modelar isso. O Homer 90, ele olha para a variedade de insumos, quer dizer, você tem uma das características do progresso tecnológico é essa, você vai crescendo a variedade de insumos. A Guion e Rhodes olha para um processo clássico na economia, que é a destruição criativa, que vem lá do Schumpeter, né, que a inovação tira a tecnologia anterior, que é menos eficiente, chega a nova, e aí você vai nesse processo seguido, né, seriado. Então, os modelos são as duas bases que nós vamos explorar aqui. Esses modelos têm algumas características em comum. A primeira, a economia tem 3 setores. Então, você tem um setor de bem final. Bem final é o bem macro, é o super bem, aquele que vale para tudo, mais ou menos o que a gente está trabalhando o tempo todo, né? O bem intermediário, esse é novo, não tinha até agora. O bem intermediário, ele só é usado como insumo para a produção do bem final. Então você tem esse setor. E você tem um setor de inovação. Então você vai ter também um setor onde quem está lá está se dedicando a buscar inovação. Bom,
O problema de você ir rebuscando o modelo é que vão aparecendo algumas questões complicadas. Por exemplo, lá no nosso modelo anterior, nosso modelo do bem final, não tinha inovação, nós usávamos aquelas funções, usamos e abusamos de Cobb-Douglas, e nós tínhamos a propriedade, que é uma propriedade importante, de que o produto era esgotado pela renda do capital e trabalho. Produto todo, renda do capital, renda do trabalho, esgota o produto, inclusive matematicamente a gente mostra isso, essa propriedade, né? Se a função homogênea de grau 1 tem essa propriedade. Agora, se a renda esgota para o capital e para o trabalho, quem que paga o pesquisador? Como é que fica isso? Porque o pesquisador ele é um trabalho que vai ser diferente, porque ele não está gerando o produto final naquele momento, então ele não está diretamente ligado ao produto final. Você pode ter capital na pesquisa também, mas ela não está gerando aquele produto final. Então, como é que fica isso? Para resolver essa questão, nós vamos ter que abrir mão da hipótese de concorrência perfeita, que é a que garante aqueles resultados lá. Vamos abrir mão da concorrência perfeita e nós vamos fazer isso no setor de bens intermediários. Então, agora, o setor de bens intermediários ele tem concorrência monopolística ou até monopólio. Aí, cada modelo vai contar a história dele. Isso quer dizer que existe um lucro lá, um lucro econômico, não é? Porque esse setor tem isso. Como é que funciona esse lucro econômico? De onde vem esse lucro econômico? A gente sabe que o lucro econômico, quando aparece, ele atrai outras empresas. E aí não vai poder entrar. Não vai poder entrar porque a produção, a garantia desse monopólio está associada a uma inovação. É como se fosse uma patente garantindo que só aquela empresa, só o detentor da patente pode produzir. E aí é esse lucro econômico que vai financiar o processo de pesquisa, porque para você ter esse lucro, você precisa da pesquisa. Você precisa de inovar, só tem direito ao lucro, né? Vão ter nuances, a gente vai discutindo as nuances quando aparecer o modelo, mas o big picture que chama, né? O quadro geral é esse. Para você ter direito a esse lucro, para você poder trabalhar lá no setor com poder de mercado, em alguns casos ser monopolista, você tem que ter inovação. E aí você precisa financiar um setor de pesquisa. Então essa é a lógica que vai aparecer nesses modelos. Então nós saímos de um setor só, lá na unidade 1, e nós saímos do ambiente de concorrência perfeita. Nós vamos ter, pelo menos no setor de bens intermediários, nós vamos ter um processo de concorrência monopolística e também, em alguns casos, monopólio, e acabou a discussão. Então, essas são mudanças importantes em termos de estrutura de modelo. E aí, como estou dizendo, a presença de poder de mercado é importante, porque se todos os setores trabalhassem em concorrência perfeita, a renda seria destinada a pagamento de capital e trabalho, e ia ter quem remunerar a pesquisa. O lucro de monopólio é quem premia e torna viável a existência de um setor de pesquisa. Bom, essa questão do monopólio, ela abre discussões, existem, do mesmo jeito, aqui o monopólio é o motor vai acabar sendo pelo menos um dos motores do crescimento, porque é exatamente daí que está o incentivo, né? A cenoura para a gente investir em pesquisa vem desse lucro de monopólio. Agora, tem leituras que não são tão generosas com o monopólio. Principalmente quando se pensa na adoção de tecnologia, né? Porque nós vamos discutir essa questão da adoção de tecnologia, não com esse referencial do parente do Prescott, está aqui porque eu gosto, então, quem quiser, Barrett e Richards, dá uma lida lá. Mas eles vão apontar que o monopólio tem um problema, que é barrar a adoção. E aí é a ideia de que quem tem esse direito de monopólio sobre a tecnologia, ele pode usar de poder político. Nós vamos falar dessa questão do poder político e tal, nessa unidade, mais para o fim, mas usando esse arcabouço que nós estamos desenvolvendo. O poder político pode ser usado para barrar a tecnologia. Então, nesse caso, o monopólio é ruim. Ou o poder econômico, né? Político-econômico. O que eu estou dizendo é que só não vamos voltar ao assunto, mas só para fazer o registro. E quando a gente fala, então, de monopólio, ele tem um lado que é positivo, porque é o estímulo para as inovações. Tem um lado que é negativo, que é o monopolista ele pode usar do poder dele, tanto por meio da política, né, fazendo lobby e conseguindo aprovar leis, quanto por meio da própria estrutura econômica para impedir a entrada de novos concorrentes no mercado. E isso muitas vezes significa barrar a entrada de novas tecnologias. É exatamente essa discussão que envolve a questão do monopólio e da inovação e crescimento econômico. Antes, essa questão de barrar é a parte final da nossa unidade, mas está lá, nós vamos discutir.
Bom, vamos começar com o modelo de variedade de insumos. Não tem uma razão clara, é o que a Guion faz no livro dele, a Guion e Holtz, eles são autores do outro modelo, então eles começam, e aí vem antes. Então, também é um bom motivo para começar com ele. Então, o modelo de variedade de insumos, a referência é o Homer, 90, é um artigo bem conhecido, acho que é Endogenous Technological Change, o nome do artigo, vai estar lá nas referências no final do curso. E o fundamento é a ideia de quanto maior o número de insumos existente em uma economia, maior será a produtividade. Então, se você tem mais insumos, quer dizer, eu vou construir um avião, um automóvel, sei lá, não sou engenheiro, mas você só tem um insumo, só tem aço. Bom, é uma coisa. Ou então você tem aço, você tem uns alumínios aí legais, mais leves, fibra de carbono. Então, esses novos insumos vão permitindo que você vá produzindo com cada vez mais eficiência, né? Quer dizer, até a bicicleta, hoje em dia, você tem a bicicleta com carbono leve e tal, quer dizer, o celular, você vai modernizando a tecnologia. Estou vendo aqui porque eu desligando a campainha para não atrapalhar a minha aula. Lembrei dele. Então, você pode usar as tecnologias vão ficando mais modernas, né? A tela que você vai botando, e isso aumenta a produtividade. Então, essa é a sacada desse artigo e é por aí que nós vamos. Uma inovação aqui representa, então, um novo insumo. Esse insumo não elimina os insumos existentes, então você não tem aqui uma destruição criativa. O que você tem é um leque maior de insumos, tá certo? Então, a inovação, ela aumenta a variedade de insumos, por isso, modelos de variedade, né? Ela aumenta a variedade de insumos, que agora esse insumo novo vai disputar espaço com os insumos existentes, vai estar todo mundo no jogo. A outra classe de modelos, a Guion e Holtz, não, elimina. Você tira a inovação mata a anterior. Então, considere que você tem famílias, elas decidem como distribuir a renda advinda do capital e do trabalho entre consumo e investimento, de forma a maximizar o valor presente do fluxo de utilidade. Então, as famílias são as de sempre. Então, esse probleminha, agora o menos apareceu, né? Outra unidade, então, vou copiar e colar, muda. É um problema básico da família. A única coisa é a restrição que eu estou botando do ponto de vista de uma família, né? Ela pode trabalhar, recebe W, ela pode investir o dinheiro em algum lugar, em ativos, e aí ela recebe R, K é o ativo que ela tem. Então, ela maximiza o fluxo de utilidade, K ponta é igual a RK mais W menos C. Então, é remuneração do capital, W salário, aquela ideia inelástica, a gente não está modelando o mercado de trabalho, então oferta uma unidade para não ficar muito cheio de problema. E as letras são as variáveis de sempre. Bom, as condições de primeira ordem, também já conversou sobre isso. Quem não lembra, volta lá na unidade do Hamiltoniano, né? Então, C elevado a menos sigma é igual a lambda, que é derivada em relação ao controle, que é C igual a lambda, e a outra condição, lambda ponto, é igual a lambda ρ menos R. Aqui estaria, nos outros modelos, um F' de K menos delta. Mas aí é o que eu estou dizendo, é porque lá a gente já acoplava o problema, o que não é nem uma coisa muito legal, mas aqui nesse curso eu não estou entrando muito nessas questões de equilíbrio, é mais operacional o negócio, digamos assim, mas aqui fica até mais fácil de entender a lógica, né? Você está derivando em relação a K, sobra o R aqui, então lambda ponta é igual a lambda ρ menos R. E tem a condição de transversalidade, também já velha conhecida. Volto a dizer, se isso aqui não está claro para você, volta no vídeo lá, no modelo neoclássico em tempo contínuo, quando começa o modelo neoclássico em tempo contínuo, que eu discuto o hamiltoniano. Aí você volta e vem para cá, se não estiver confortável. Se tiver, segue comigo. Bom, das condições de primeira ordem, você vai obter que G é igual a R menos ρ sobre sigma, onde G é C ponto sobre C, aquela nossa taxa de crescimento, também a gente conversou lá. Então, passa aqui o log, e aí você vai ver C ponto sobre C menos 1 sobre sigma, lambda ponto sobre lambda, você calcula lambda ponto sobre lambda, vem daqui, é ρ menos R, para ficar bonitinho, você bota R menos ρ sobre sigma, para ficar menos R menos ρ menos R, né? E aí você tem, então, a primeira equação do modelo, que é a equação que vem lá da escolha dos consumidores, né? Então, a parte da demanda. Então, essa é a equação de Euler do modelo e tem a mesma interpretação dos capítulos anteriores. Volto a dizer, a única diferença é que lá tinha F' de K menos delta, que é o R, que é o retorno do ativo. Aqui eu quero deixar esse R em suspense, porque a gente já vai discutir o que é o R, né? O R talvez não seja tão imediato como lá. Lá só tem uma opção de produção, só tem um setor, é o F' e acabou a discussão.
Está aqui, eu até fiz o registro no slide, né? Tanto no modelo neoclássico quanto no ACAL, o equilíbrio foi obtido R igual a F' de K menos delta na equação de ordem. Com o modelo de 3 setores, desce das próximas seções, não é tão simples, então vamos deixar o R lá arrumadinho. Em cada caso, nós vamos ter que encontrar o R, a gente encontra o R, e aí volta para essa equação, simplesinha, né? G, R menos ρ sobre sigma, a gente encontra o R, vai aí e vê o que acontece, o que é o G. Então essa é a nossa estratégia. Isso quer dizer que nós não vamos nos preocupar mais com essa parte da otimização das famílias e utilidade, porque não é mais a parte importante. A parte importante agora é achar o R para colocar lá. Está feita. Não é que não é importante, né? Não é o foco. O foco agora é em achar o R. Eu gosto muito dessa abordagem que esse livro do Aghion faz, porque a gente acaba não ficando, porque é legal esse negócio e tal, mas vamos, o que interessa. Bom, a economia, como eu já disse, ela tem 3 setores, é a característica dela. O setor que produz o bem final trabalha em competição perfeita. Só o intermediário que vai ter concorrência monopolística, que a gente vai quebrar essa hipótese, então ele trabalha com competição perfeita. A função de produção é dada por essa que vocês estão vendo aqui. YT é igual a L elevado a 1 menos alfa, integral de 0 a MT, xi elevado a alfa DI. Nossa, é uma função de produção feia, eu também acho. Mas essas integrais aqui assustam a gente, mas vamos com calma. Ela lembra muito a nossa velha função de produção Cobb-Douglas. Lá era L elevado a 1 menos alfa, K elevado a alfa. Aqui, em vez de K, eu estou botando o insumo intermediário. Então, o que eu estou dizendo é que tem esse insumo intermediário. Por quê? Porque eu quero mexer com isso. O insumo intermediário está aqui, trabalha com ele e leva ao produto. E eu estou colocando a soma. Né? Isso é uma soma. A integral é uma soma. Então, sempre pense a integral como uma soma que ela fica menos incômoda. A soma de todos os produtos. De todos os produtos, cada um elevado a alfa. De 0 a M, M é o que tem, quantos produtos tem. Então, L representa o trabalho, XI é a quantidade utilizada do insumo ou bem intermediário I, esse alfa entre 0 e 1, e MT é o número de insumos existentes no período T. Naquele período T existem M períodos, então estou somando os períodos, cada um elevado a alfa. Então, não é tão longe do que a gente estava. A diferença é que agora eu estou abrindo em vários insumos e cada um elevado ao alfa. Repara que o alfa é o mesmo para todos os insumos. Não tem um alfa I aqui, o que é complicar um bocado o modelo. Quanto maior for M, maior será a produtividade da economia. Tá? Essa é a, digamos assim, essa é a sacada do modelo. Quanto maior for M, maior a produtividade. Para entender a lógica desse argumento, né, vamos dar uma trapaceada aqui, mas só para entender a lógica. Depois a gente volta para o modelo e vai ver que não foi trapaceada nenhuma, foi só antecipamos algumas coisas. Bom, então considere que XT maiúsculo, X1T, é o total de insumos utilizados na produção do período T. E suponha que a quantidade usada de cada insumo é a mesma, ou seja, Xi igual a X para todo I. Eu estou pedindo para você supor isso só para entender o modelo. Agora vamos mostrar que vai ser esse o caso mesmo. Macro, né? Macro é sempre assim. Quando a gente bota muita coisa diferente, acaba sendo tudo igual. A não ser nos modelos de heterogeneidade, que aí ficam mais legais, nós já falamos sobre isso. Curso do Tomás, vão lá fazer. E o do Vitor puxando para o I. Vão lá fazer, que aí vocês vão ficar fera em heterogeneidade, depois é bom que vocês me ensinam. Eles são iguais aqui na função de produção, né? Todos têm esse alfazinho aqui. Se fosse alfa I, não seria. Dependeria de alfa I. Mas como é alfa igual para todo mundo, vai ser natural que isso fique igual, que é o que vai acontecer. Mas deixa para lá o futuro a Deus pertence. Vamos fazer aqui, eu estou pedindo para supor que é igual. De forma que x é igual a x sobre m. Né? É só dividir. Bom, se isso é verdade, a função de produção teria essa cara aqui, ó, y igual a L1 menos alfa, integral de x sobre m, x grande sobre m elevado a alfa, né? que é o x. Essa integral aqui, como esse cara aqui não está dependendo de i, é m vezes esse cara. Né? É como se fosse a integral de uma constante, porque ele não depende de i, não tem i aqui. Então fica desse jeito. Rearrumando os termos, lembrando que o m está aqui e aqui, ela fica do tipo m1 menos alfa, L1 menos alfa, x alfa. E aí vocês estão vendo que esse m aqui, ele vai assumir a função do nosso A aqui. Né? Para o mesmo Lx, para os mesmos insumos, quanto maior M, maior Y. Então, ele tem essa leitura de produtividade. Então, quanto maior M, maior será a quantidade produzida para o mesmo Lx. Então, M é a produtividade. Então, vocês viram aí a sacada.
a intuição da coisa, né? Vem daí essa intuição. Bom, esses bens finais, bom, já pegamos a intuição do M, quer dizer, o M é ele que vai puxar a economia, ele funciona como o A funcionava lá atrás. Os bens finais, eles podem ser usados para consumo, você vai consumir o bem final, para ter utilidade, vai ficar feliz com ele. Ele também pode ser utilizado para produzir insumos existentes, então a produção do insumo, ele vem do bem final, se você pega aquele bem final. Aí é o bem macro, né? O bem macro serve para tudo. Lá no outro modelo ele era capital, ele era bem de consumo. Aqui ele é bem de consumo. Ele pode ser usado para produzir os insumos e ele também pode ser utilizado para pesquisa. Então você pegou o seu bem final, você produziu, pegou o bem final, você vai ter que escolher. Você quer botar isso na pesquisa, e aí você vai criar novos bens intermediários, novos insumos. Opção 2, você vai produzir os existentes, então supõe que você tem essa possibilidade, você vai produzir o existente, nem todo mundo pode, mas se você puder, você pode, é uma opção. Ou finalmente você pode consumir e vai ser feliz, né? Vai derivar utilidade. Bom, se você optar por desenvolver novos insumos, você tem direito a uma patente. Essa patente garante o poder de monopólio na produção desse insumo. Repara que tem vários insumos. Cada insumo tem um monopolista. Então, é uma competição monopolística que está acontecendo nesse mercado. Então, essa é a regra do jogo. Se você resolver, você pode consumir, ser feliz. Você pode, se você tiver uma patente, você pode produzir o bem intermediário e vender e ganhar dinheiro para consumir, ser feliz, talvez. Ou você pode destinar isso à pesquisa. Na pesquisa, você não vai produzir nem o bem intermediário, nem o bem final. O que você vai produzir na pesquisa são novas patentes. São novos produtos que aí você vai ter esse direito sobre o produto. Então, esse é o mundo, essa é a escolha que está sendo feita nesse modelo. Eu não vou, durante aqui a exposição, inovação, patente e criação de novos insumos serão usados como sinônimos, tá certo? Ele usa lá também muito blueprint, talvez eu use alguma vez aqui, mas a ideia é isso. Se você inovou, quer dizer que você tem uma patente, quer dizer que você criou um novo insumo. Isso vai ser usado meio como sinônimo e tal, aqui no nosso, é um trato que a gente está fazendo aqui no nosso curso. Bom, como parte do bem final é usado para a produção de bens intermediários, o PIB dessa economia não é Y, né? Ficar esperto aqui. O PIB não é Y, porque Y, a gente sabe que o PIB é bem final. Só que uma parte disso que eu estou chamando de bem final não é final de verdade, porque ele vai ser usado para produzir o intermediário. Essa parte, eu estou pedindo para ela não faz parte do PIB. Você tem que descontar do PIB isso tudo. Então, o total dos bens intermediários sai do PIB. A patente não entra diretamente na produção. Ela não entra na produção diretamente, né? Ela não é insumo. O que elas fazem é garantir um direito de um fluxo de renda, porque se você tem a patente, você agora tem um direito, é um direito seu, que vai gerar um fluxo de renda que é o lucro mesmo, não é um mercado de competição perfeito, então é o lucro de produzir o bem intermediário que a patente dá direito. Então, o que as patentes fazem aqui é garantir o direito a fluxo de renda nesse sentido. Você pode pensar no investimento, a pesquisa, vocês podem pensar como investimento. Quer dizer, o recurso destinado à pesquisa é um investimento, no sentido de investimento mesmo, quer dizer, uma parte da produção que você usa para garantir fluxo de renda futura. Ou seja, a definição do investimento. Então, a patente aqui ela tem o papel do investimento. Então, essa é a ideia. Então, o bem final que vai para a patente, ele está no PIB porque ele é investimento. Para produzir uma unidade de bem intermediário, uma unidade do bem final. Por isso que aqui é o X maiúsculo que entra. Então, uma unidade de bem final vira uma unidade de bem intermediário, para todos os bens intermediários. Então, eu quero fazer 10 unidades de X2. Então, pega lá 10 unidades de bem final e transforma em 10 unidades de X2. Para produzir 10 unidades de X8, pega 10 unidades do bem final, produz 10 unidades de X8 e aí fecha o argumento de por que vai ficar tudo igual. Ora, se é o mesmo custo e ele entra igual na função de produção do bem final, eles são iguais esses insumos. Não tem aqui, se trata de insumo melhor do que o outro. Essa questão do melhor do que o outro vai ficar para a próxima classe de modelo.
E por isso que tem a ideia de expulsar o mercado, porque o melhor vai expulsar o pior. Então, o produtor de cada bem intermediário ele é monopolista, eu já disse, mas ele enfrenta a concorrência dos outros produtores de bem intermediário, porque eles estão se somando ali, né? Eles estão se somando. Então, tem alguma substituição lá de bens intermediários por parte do produtor de bem final, que é quem compra o bem intermediário. Então, o lucro do monopolista, se você for o monopolista, o cara que tem direito ao bem intermediário X, teu lucro, PI, vai ser igual a PI, que é o preço do bem I, do bem intermediário I, vezes XI, que é a quantidade, menos XI, que é o custo, porque aqui é de 1 para 1 que a produção se dá, né? Então você pegou, o bem final é o numerário. Então você pegou para produzir XI unidade, você usou YI unidade do bem final, então ele está aí. Então esse é o lucro do monopolista. O lucro do monopolista vai ter essa forma. Tranquila, né? Lá em micro vocês viram coisa muito pior. As funções muito mais esquisitas. Porque aqui a função custo às vezes é bem mais complicada. A nossa é facinha, né? O custo marginal constante. Boa. Macroeconomista gosta de coisas simples. Então vamos lá. Ele tem que maximizar esse lucro. Para maximizar esse lucro, eu preciso saber quem é esse P aqui, porque eu não sei ainda, não vou resolver o problema. Mas para eu sei que é o preço do bem intermediário, X é a quantidade produzida, mas da onde vem? Onde é que eu obtenho esse PI? Olha, quem compra o bem intermediário é o produtor do bem final. Ele não tem outro uso, o bem intermediário. Ele só serve para produzir o bem final. Então, a demanda do bem intermediário ela vem da produção do bem final. A produção do bem final ocorre em concorrência perfeita. Se ela ocorre em concorrência perfeita, então a condição ótima lá no bem final é que o preço que ele vai pagar é a produtividade marginal daquele insumo, não é? Porque essa é a condição de concorrência perfeita. O cara paga a produtividade marginal. Então, a produtividade marginal se deriva em relação a XI e você pode lembrar daquelas regras de derivação com integral, você pode pensar em integral como uma soma que você vai ver que dá aí. Então, o PI vai ser alfa L, 1 menos alfa, X alfa menos 1, XI alfa menos 1. Esse é o preço do I em função do XI, e aqui, obviamente, está definindo uma demanda, né? Uma demanda inversa, normalmente a gente faz X em função de P, mas aqui deixa P em função de X, porque fica mais fácil substituir lá e resolver para X, certo? Fica mais fácil substituir e resolver para X. Então, fazendo isso, pegando esse PI, substituindo no lucro, né, o lucro está aqui, então estou botando PI aqui, eu tenho então que o lucro vai ser dado por alfa L, 1 menos alfa, XI alfa menos XI. E agora está legal, agora está fácil. É só derivar, igualar a zero que eu encontro o lucro máximo, certo? Então, o monopolista vai escolher XI de forma a maximizar o lucro. As condições de segunda ordem estão garantidas pelas hipóteses do modelo, eu já disse, guardem isso lá para o curso de micro. A condição de primeira ordem, então, vai ser alfa ao quadrado, L1 menos alfa, X alfa menos 1 igual a 1. Né? Essa é a nossa condição de primeira ordem. Resolvo para XI, fica, só passar para cá e dividir, né? Fica que XI é igual a L alfa 2, 1 menos alfa constante. Como a gente já sabia, não depende de I. Então a gente já tinha feito aquela hipótese, mas eu tinha dito, vai ser assim. E agora eu estou mostrando, agora eu resolvi, fiz a conta direitinho, mostrei que o modelo joga para I. Então, XI vai ser L alfa elevado a 2 sobre 1 menos alfa, é a quantidade do insumo que vai ser usado. Repare que XI é igual a X, não depende de I, ou seja, a quantidade produzida de todos os bens intermediários vai ser exatamente a mesma. Poderia mudar se eu pensasse funções de produções diferentes para cada X, mesmo que fosse custo marginal constante, eu botasse um CI aqui, né? Aí mudava, esse CI ia entrar, ou se eu tivesse um alfa I, aí mudava. Mas não foi a hipótese do modelo, não foi o caminho escolhido. Então, a quantidade escolhida do bem intermediário é a mesma. Substituindo XI, que agora eu tenho esse XI, né? Eu tenho meu XI aqui, em função dos parâmetros, e de L, que é da exógeno. Na função de produção, eu agora vou ter o Y. Então, se eu pegar o XI, substituir na função de produção do bem final, eu agora tenho o Y, então Y é
A gente já tinha visto que se x for constante, o y seria isso. Como nós vimos que o x é constante, a gente já pode voltar para esse passo, não precisa começar lá do começo, né? Nós já tínhamos visto. Volta uns slides aí que você vai ver que nós mostramos já isso daqui. A hipótese era x é constante. Agora nós mostramos que essa hipótese está de pé, então a gente segue de lá. Aqui então vai ficar mx, x é constante, então é mx elevado a alfa. Fica então mt, L1 menos alfa, x alfa, até xzinho alfa, né? Lá não era o xzinho, agora aqui é. Ficou até mais bonitinho do que lá. E fica claro o papel do mt. Reparem que L é constante, x é constante, então quem está puxando a economia aqui sozinho é o M. O M é que conta a história dessa economia. Para obter o PIB, nós temos que tirar o X maiúsculo da produção de bens finais, né? Porque é a parte que estava indo para os bens intermediários. Então, o PIB está aqui, Y menos X, a MT, LT, calma, aqui, isso aqui não, isso aqui é só o Y, né? Tinha que estar um menos X aqui, e aí aqui está faltando o menos X, o X é MX, e aí sim dá esse cara aqui. Então, aqui eu dei uma bobeada, faltando o menos X aqui para fazer sentido. Então, o PIB também é M vezes uma constante. Esse termo aqui é uma constante. Então, o PIB, esse termo aqui, né, L é dado, X é constante, e o PIB também é M vezes uma constante. Então, quem vai dar a dinâmica do PIB, o PIB vai crescer com M. Se uma coisa crescendo vezes uma coisa constante, eu também já vi esse filme antes, né? O AK, no fundo, era isso. Era o A constante, o K que crescia. Constante, o M que cresce. A gente já viu que a gente já está começando a andar no terreno conhecido. Mas o M aqui tem uma história. O M tem que contar uma história para o M. Não é só acumulação de capital como era no outro. Então, tanto a produção de bens finais quanto o PIB podem ser escritos como uma constante. Lembre que L e X são constantes multiplicadas por MT. Essa estrutura é a mesma de um modelo AK, onde a quantidade de bens intermediários substitui o capital e a constante fica no lugar de A. É aquela mesma lógica. Então, pensar em termos dinâmicos e tal, a gente já sabe mais ou menos para onde vai chegar isso aqui. E é por isso que ele veio à parte numa unidade, porque no fundo os dois grandes paradigmas continuam sendo neoclássico e AK. Esse aqui, ele tem uma sofisticação e ele vai num ponto diferente, então assim, ele merece um destaque, não apenas um caso de AK, mas no fundo ele está bem próximo do AK. Da definição de Y do PIB, nós temos que a taxa de crescimento do PIB, que é igual à taxa de crescimento de Y, é a taxa de crescimento de M, né? Que é M vezes uma constante. Então é a taxa de crescimento de M que vai dar o crescimento dessa economia. Como a gente já viu a dinâmica do modelo AK, e em termos dinâmicos tem a mesma estrutura, nós sabemos que as variáveis todas vão crescer a mesma taxa. Então, M ponto sobre M vai ser igual a C ponto sobre C, que eu vou chamar de G, que a gente já chamou de G, inclusive. Então, G é a nossa taxa de crescimento. Bom, agora vamos tentar achar o M ponto sobre M. O G a gente já sabe que tá lá guardadinho, né? Tá lá guardadinho. Então, depois a gente puxa lá o G e volta. Então, seja R maiúsculo agora, Rzão, de research, a quantidade de recursos destinados à pesquisa no período T. Então, a quantidade do bem final, é o recurso que a gente está usando, no período T, que vai ser destinado à pesquisa, é dada por R. E μ, uma constante positiva. Então, μ é só uma constante positiva. A relação entre R, entre M ponto e R vai ser dada por M ponto é igual a μR. Então, essa é a hipótese. Então, μ está pegando um pouco a eficiência de transformar investimento em pesquisa em novos produtos. Ele pega um pouco a eficiência, digamos, do setor de pesquisas dessa sociedade. O dono de uma patente tem direito ao lucro do bem intermediário associado a essa patente, né? Nós já vimos isso. Essa é a base do modelo, né? Por que ele vai pegar uma quantidade de recursos R para fazer pesquisa? Porque ele quer o lucro do bem intermediário associado a essa patente. Essa é a razão dele. Como o lucro depende apenas de L e X e ambos são constantes, L por hipótese X a gente já mostrou que o lucro também é constante entre os setores. Dessa forma, o dono da patente tem direito a uma perpetuidade. Você pode pensar a patente, qualquer patente de qualquer bem insumo I, como uma perpetuidade que paga π a cada período. Isso porque, uma vez que ele tem um monopólio, o monopólio continua ad infinito, não tem a destruição criativa nesse modelo.
O valor presente dessa perpetuidade, né, quer dizer, se você tiver um título que te paga π a cada período, o valor presente disso vai ser π sobre R. Π sobre R, onde R é a taxa. No caso seria 1 mais R, né, que a gente faria. Então, o R é a taxa com esse ajuste. O setor de inovação trabalha em concorrência perfeita. Apenas o setor de bem intermediário está sujeito à concorrência imperfeita, né? A concorrência perfeita a gente só colocou no bem intermediário. Desta forma, o lucro no setor de pesquisa, o lucro que você tem no setor de pesquisa, dado pelo valor de cada patente multiplicado pelo número de patentes e reduzido o gasto para obter a patente é igual a zero. Por quê? Porque ele trabalha com concorrência perfeita. Concorrência perfeita é condição de lucro zero. Ou seja, o que é o lucro do setor de pesquisa? É o valor dessa perpetuidade, de você ter uma patente, π sobre R, μR. O que é μR? μR é exatamente o tanto de patentes que você está criando com R, aqui, da formulazinha. Então, você vai acrescentar M ponto, você vai acrescentar o total de patentes μR, são as patentes que você criou quando botou R, menos R, que é o que você gastou. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Daqui segue que R é igual a μ vezes π. Então, R é igual a μ vezes π. Essa equação é chamada a equação de arbitragem do setor de pesquisa, o que ela está dizendo é o seguinte: uma unidade de bem final investido em pesquisa tem que dar o mesmo retorno que uma unidade do bem investido em qualquer outro ativo da economia, que a gente já tinha posto R lá como o geralzão, né? Então, dá no mesmo. Então, você pode botar mais ativos nessa economia, você quer encher de ativos, enche. Se você não tiver uma coisa travando, isso tem que valer, a arbitragem tem que valer. Então, R é igual a μ sobre π. Das equações anteriores, é possível encontrar a taxa de crescimento da economia, G é igual a μ π menos ρ sobre sigma, que a gente já tinha visto que G é igual a R menos ρ sobre sigma. Se eu substituir o valor de π na expressão da taxa de crescimento, aqui eu fiquei com π errado, desculpa, é π maiúsculo, ficou minúsculo, mas eu sei o valor de π, né? Então vai dar esse negócio aqui. μ, que multiplica... Calma, cadê o valor? O valor de π... O π maiúsculo, como será aqui? Nós sabemos que o π está aqui. Então, vou deixar como exercício para vocês. Eu devia ter feito a conta, não botei slide. Não será que eu botei? Mas o π você obtém daqui, né? Então, é só substituir o xi, aquele valor que a gente já encontrou de xi, né? Você substitui aqui que você encontra o π. Então, você encontra nós vamos ter, então, substituindo o valor de π, daqui, fica μ 1 menos alfa sobre alfa elevado a 2, 1 menos alfa, L menos ρ sigma. Então, essa equação 5 está mostrando a taxa de crescimento da economia em função dos parâmetros, né? Em função de todos os parâmetros. De saída, notem que essa é uma economia, que quem move essa economia é o setor de pesquisa. Nós estamos vendo que a eficiência do setor de pesquisa, quanto maior ela for, maior será o crescimento da economia. Então, está aqui o mizinho, ele é claramente positivo, o efeito dele aqui. Quanto maior mi, maior o crescimento dessa economia. Isso é verdade porque o motor dessa economia é a entrada de novos bens intermediários no processo produtivo. Quanto maior for mi, maior será o número de novos bens intermediários para o dado valor de R. Aquela ideia, o mi mede essa capacidade de transformar investimento em pesquisa em novos produtos, em novos insumos, né, ou bens intermediários. Então, quanto de forma mais eficiente isso acontecer, maior será a taxa de crescimento. Outro ponto importante diz respeito a L. L também aumenta o crescimento. Isso é chamado efeito escala. É menos intuitivo e menos consistente com os dados de longo prazo. Você não tem uma evidência empírica forte mostrando que quanto maior for a força de trabalho, quanto maior o L, maior o crescimento da economia. Quer dizer, se você pega na nossa época, você até teria uma história legal para contar, porque China e Índia estão crescendo muito, não é? E China e Índia são os países gigantes. Mas se você pega uma experiência de mais longo prazo, você não vai ver esse padrão. Esse padrão não aparece. Tem muito tempo que a Índia mal crescia, a China ficou sem crescer também muito tempo, o Brasil não cresce mais do que
por exemplo, alguns países da Europa, se você pegar um horizonte longo, por isso que eles estão mais ricos do que a gente, então essa relação não acontece. O efeito de escala aparece no modelo, porque com mais L você tem mais do bem final, então é possível destinar mais recursos para pesquisa. Isso é um objeto. Claro, eu não estou cobrindo o livro do Aghion inteiro, mas quem tiver interesse em pegar o livro vai ver que ele aprofunda essa discussão, inclusive ele tenta apresentar modelos para resolver esse problema. Uma última implicação, na verdade, uma penúltima, eu vou querer falar de mais uma, mas aqui para esse slide é a última. Uma última implicação da equação 5 que merece registro é a possibilidade de armadilha de pobreza. Se uma economia tem uma força de trabalho muito pequena ou um setor de pesquisa com muito pouca eficiência, é possível que G menor ou igual a zero. Vamos voltar para cá. Se Mi é muito baixinho ou L é muito pequeno, ou seja, essa economia, ou porque não tem gente suficiente para gerar uma quantidade de bem primário, de bem final, que possa destinar parte para pesquisa, ou porque o setor de pesquisa é muito ineficiente, então você não consegue gerar patentes, você pode ter uma taxa negativa. E isso seria um desastre econômico. Então, aqueles quadros de desastre econômico, que esses existem e aparecem, esse modelo consegue explicar por esses caminhos. Então, é outra característica importante. Não é surpresa, porque nós vimos que a classe de modelo AK explica isso, e esse modelo, pelo menos a dinâmica dele, conversa claramente com a dinâmica do modelo do tipo AK. Eu falei que tinha um último ponto que eu queria, então vamos falar desse último ponto. Para isso eu preciso de ver a equação antes dessa. Aqui, nessa forma da equação, que é a mesma, só fiz trocar, né? Só fiz trocar. Ela revela uma coisa que nós vamos explorar mais lá para frente. O PI. O PI, lembrem, é o lucro do monopolista. E claramente ele tem um efeito positivo na taxa de crescimento. Por quê? Porque esse é um modelo que não tem um lado... O lado ruim do monopólio, que seria barrar a adoção tecnológica, não tem nesse modelo. Não tem isso. Mas na frente nós vamos discutir o assunto. Então o monopólio aqui, ele faz muito bem, ele só tem um lado bom dele, que é o quê? É a capacidade de gerar lucro para financiar a pesquisa. Então, é aquela ideia. O feirante dificilmente, supondo o feirante como uma referência de concorrência perfeita, dificilmente ele vai conseguir ter excedente, digamos assim, para a pesquisa. Ele vai ter que pagar o aluguel da barraquinha e o resto é o salário dele, que trabalhou ali, óleo de tomate. Ele não consegue isso. Já o monopolista, por ter o lucro de monopólio, ele consegue. Então, como o monopólio tem esse lado positivo, e aqui no modelo isso é muito reforçado, né, porque o lucro de monopólio, o único caminho para você ter o lucro de monopólio é a pesquisa, não tem outro caminho. Você pode pensar numa sociedade outros caminhos para ter lucro de monopólio. Um caminho pode ser, por exemplo, aprovar uma lei que te dê exclusividade naquele setor. E aí você não precisou de pesquisa. Você conseguiu o monopólio. Você chegou lá e disse, olha, tem uma lei, o cara faz uma lei, sei lá por quê, esse setor é muito importante, mas uma linha de ônibus. Você tem uma linha de ônibus ligando duas grandes cidades e tem uma lei dizendo que não pode entrar mais alguém. Tem uma lei. Eu lembro que quando eu fazia mestrado, eu morava no Rio e moravam comigo os dois paulistas. E eles iam muito para São Paulo, porque ela era ali pertinho e tal. Né? Eu sou do Ceará e ficava lá no Rio, me viram. Agora, tinha lá um grupo de empresas, eram 3 empresas, eu acho, ou eram 2, que podiam fazer a linha. E aí chegou uma terceira, e eventualmente, e eles gostavam mais, porque parece que o preço era melhor, a qualidade era melhor e tal. Mas, num certo momento, a justiça foi lá e barrou, porque tinha uma questão legal. Então, esse é um monopólio legal. Esse é um monopólio conseguido por meio de lobby, que nós vamos discutir um pouco essa questão no final da unidade. Esse caminho não está aberto nesse modelo. Então, nesse modelo só existe um caminho para ganhar o lucro de monopólio, que é a pesquisa. Então, não é à toa que quanto maior PI, mais incentivo para você ter pesquisa para poder ter esse lucro de monopólio. E aí você gera esse resultado. Então, nós temos esses resultados importantes. Isso vai aparecer várias vezes nesses modelos, né? Vai aparecer várias vezes nesse modelo, mas é bom já ir fazendo o registro. Então, nós terminamos aqui o modelo de variedades. No próximo vídeo, eu vou continuar com esse modelo, mas agora eu vou fazer outra abordagem. Em vez de destinar parte da produção de bens finais R, eu vou destinar trabalho. Vai ter um trabalho específico para a pesquisa. Por que eu vou fazer isso? Não é nem um trabalho específico. Parte da mão de obra vai trabalhar com pesquisa. Por que eu vou fazer isso? Bom, tem dois motivos interessantes. O primeiro, porque é assim que está no paper original do Homer. Então,
quem for ler o paper do Homer já fica em casa. E o segundo, porque é importante, claro, o curso é de crescimento, mas discutir técnicas de modelagem às vezes é legal. E são duas maneiras de chegar no mesmo resultado. No fundo, a questão é a mesma, porque tirar uma parte de L equivale a tirar uma parte do recurso, né? O que essa parte produziria. Então, só caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado é legal. E também a gente vai ficando familiarizado com essa estrutura do modelo. Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo ainda desse modelo de variedades.